Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Bom dia. Eu sou o pastor Jean Carlos, quem vos fala, pastor da Igreja Batista em Vila Industrial, amigo do nosso querido e amado pastor Valdeci, o qual tenho muito respeito, o amo, o admiro, Ele e toda a sua família, que me concedeu esse privilégio de poder fazer essa meditação nesta manhã para o coração dos irmãos, cujo tema é Café com Palavra. E aqui está o meu café de verdade, feito com muito carinho, com muito amor, E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Mas antes de nós entrarmos na palavra, meditarmos um pouquinho nas Escrituras, eu quero fazer menção de uma história da qual iremos falar daqui a pouquinho sobre oração. Um rapaz chegou para um grande escritor, um grande homem de Deus, chamado A.W. e perguntou assim: doutor, o que é mais importante acerca da oração? Orar ou ler a palavra? Qual das duas é mais importante? E o Dr. A.W., muito sábio, perguntou assim para aquele jovem, fez uma outra pergunta para ele. E ele ficou, para ele pensar um pouquinho. O que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? O que é mais importante para um pássaro? E aquele jovem, logo respondeu, não, as duas são importantes. Porque sem uma das duas, ele não vai voar. Se tiver só a direita, não tem como ele voar. Não tem como ele alçar voo, Então, a oração sem palavra é importante, é muito importante. Não tem como você viver sem oração e sem palavra. As duas têm que andar juntas. E nessa manhã, eu quero, nesse café com palavra, eu quero meditar um pouquinho acerca de Lucas, Evangelho de São Lucas 18, de 1 a 8, que fala sobre a parábola da viúva persistente ou insistente, como estiver na sua versão aí. Olha só o que diz. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importunes muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? Vocês ouviram o que ele disse? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Queridos, o texto que nós acabamos de ler aqui, um pouco de meditação para o nosso coração, conta a história de um certo juiz que julgava em uma cidade. Jesus fala assim: e contou-lhes uma parábola do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então Jesus começa a desmiuçar. Vamos desmiuçar um pouquinho o texto. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem nenhum. Esse juiz não temia a Deus e nem respeitava a ninguém, não se importava com ninguém. Havia também nessa mesma cidade uma viúva, uma mulher, A Bíblia não relata o seu nome, não diz seu nome, não diz a causa do seu problema, só nos informa que ela estava clamando, pedindo, suplicando aquele juiz para que ele pudesse julgar a sua causa, porque alguém havia entrado na justiça contra aquela mulher.
Então, que viesse julgar a causa dela, pudesse intervir na sua situação. Aquele juiz, por algum tempo, diz a palavra, que ele não deu muito ouvido, né? Ele não se importou muito, ele tentou ganhar tempo com aquela mulher, mas não levou muito tempo, né? De tanto aquela mulher insistir com ele, de julgar a sua causa, ele disse assim, todavia, versículo 5, como esta mulher, essa viúva, essa mulher me molesta, está me importunando, hei de fazer justiça, para que enfim não volte, nem me importune muito. Né? Então aquele juiz foi e fez justiça àquela mulher. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos e aqueles que estão ali ao seu redor, vocês ouviram o que disse aquele juiz injusto? Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Queridos, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus, ele já entrou na sua situação. Se você o tem buscado, se você tem colocado a sua vida no altar, se você é uma pessoa que depende de Deus, é dependente dele, e tem lançado sobre ele as suas ansiedades, as suas dores, os seus problemas, as suas dificuldades, tem chorado diante dos pés do Senhor, com certeza a seu tempo o Senhor fará justiça. O Senhor entrará com provisão na sua causa. Tá? Não temas, espere. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Ele está te ouvindo, Ele vai te responder na hora certa, no momento certo, na ocasião oportuna. O Senhor está com seus olhos atentos, te observando, sondando o seu coração, a intenção do seu coração. Tá? Essa luta, essa dificuldade vai passar, a vitória virá no momento certo. Ainda que muitas vezes pensamos assim, Deus está demorando muito em me responder. Queridos, o meu tempo não é o tempo de Deus. Deus vai fazer tudo na hora certa, no momento certo. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E no tempo certo o Senhor vai responder. Acalme, fique tranquilo, espere, o Senhor é conosco. O Senhor está do nosso lado. O Senhor é a nossa segurança, a nossa torre, a nossa força, o nosso abrigo, a nossa cidadela, a nossa âncora, o nosso ajudador, o nosso advogado, o nosso legislador. O Senhor, Ele está entrando na situação da sua vida. Calma, espere, confie, não se desespere. Confie no Senhor, pois Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Né? O Salmo 115, eu quero ler com você rapidamente. O Salmo 115, ele diz assim, Salmos 115, diz assim o Salmo 115, né? Versículo 10 em diante, 115, versículo 10. Casa de Arão, confiai no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, Ele é o seu auxílio e seu escudo. Vós que temeis ao Senhor e confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e os vossos filhos. Sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Espere, confie. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Não precisamos ficar desesperados. Claro, nós temos que insistir. Jesus também diz no Evangelho de São Mateus 7,
versículo 7, assim, eu tenho que insistir. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8, aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então, pede, clama, suplique, tá? E confie, porque a seu tempo o Senhor irá te responder. Assim como Jesus contou aquela parábola daquele juiz injusto, da qual demorou, né, em fazer justiça para aquela mulher. Ele estava empurrando com a barriga, podemos dizer assim, mas teve uma hora que ele teve que fazer, né? Deus, ele não empurra com a barriga as coisas. Não, não. Deus não trabalha desse jeito, tá? Há um tempo certo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E a seu tempo, o Senhor irá responder, virá com a resposta, virá com a solução. Que nessa manhã o Senhor te abençoe. Que nessa manhã o Senhor te dê graça. Que nessa manhã você tenha entendido que ainda que tudo esteja de cabeça para baixo, o Senhor é com você. O Senhor está lutando ao seu favor. Não tem nada perdido, né? Espere, confie. Ainda que esteja contrário, conturbado as coisas, espere, confie, acredite. Deus irá julgar, Deus irá mudar a situação. Que nessa manhã o Senhor te abençoe, te dê muita graça, que você seja fortalecido pelo poder do nome de Jesus. Tá? Café com palavra. Que bênção. Shalom. Que o Senhor te abençoe. Amém.